para falar sobre esse tema tão complexo, importante, a gente precisa ampliar isso que trouxe o João Boeri, que acompanhou a divulgação lá no Rio de Janeiro. Nós estamos com a Liliana Schopteia, que é a chefe de políticas sociais do Unicef no Brasil. Liliana, como vai? Boa tarde para você. Ronald, boa tarde. Um prazer estar com você essa tarde. Muito obrigado. É importante que a gente explique didaticamente. A gente lê aqui, traz ao ar tantos estudos, mas a pobreza multidimensional se caracteriza especificamente de que forma? Ronald, obrigada pela pergunta, porque é fundamental para entender esse estudo. A pobreza multidimensional é diferente da pobreza monetária, que é a que comumente conhecemos, que é relacionada diretamente com a falta de renda. Quando falamos de pobreza multidimensional, estamos falando de direitos e da privação que as crianças e adolescentes podem ter para o acesso a esses direitos. E aí, por isso falamos que é multidimensional, porque, como você sabe, os direitos humanos são indivisíveis e têm que ser garantidos de maneira conjunta. Então, essa análise permite ver diferentes dimensões, diferentes direitos e diferentes políticas que teriam que ser implementadas para endereçar a falta de acesso, a privação que as crianças podem ter para acesso para esses direitos. Então, a pobreza multidimensional mostra a multiplicidade de desafios, a multiplicidade de dimensões que têm que ser endereçadas para que uma criança esteja com todos os seus direitos garantidos. A gente pode falar, por exemplo, que uma criança de 0 a 17 anos, que é um fragmento desse estudo, não teve acesso à internet. Essa é uma forma de interpretar e tudo que é dimensionado a partir daí, o que o não acesso à internet provoca na vida dessa criança, a gente pode pensar assim? Exatamente, Ronald. A análise que é feita aqui é em base à PNAD contínua, e a PNAD faz entrevistas nas que pergunta sobre o acesso a essas dimensões que a gente apresentou hoje, que são 8. Então, quando dizemos que uma criança tem falta de acesso a basta que tenha um ou mais desses, está em situação de pobreza multidimensional. E como você bem mencionou, a falta de acesso a um direito pode determinar a ausência de um outro direito. Vou dar um exemplo concreto. O estudo mostra realmente a preocupação e o desafio grande que ainda existe no Brasil na área de saneamento. Então, você pode perguntar, o que tem a ver saneamento, o que se relaciona saneamento com as crianças? E a relação é direta, porque com o saneamento podemos evitar uma série de doenças, principalmente estomacais das crianças, que depois podem trazer mais custos e derivar em outro tipo de problemas para a área de saúde. Então, o saneamento é fundamental para garantir outro tipo de direitos, até para uma alimentação saudável para as crianças. O estudo mostrou que houve uma redução no número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos nessa análise, né? Nessa pobreza multidimensional. O estudo é de 17 a 23. Esse número alcançado, dessa redução, é algo que a gente tem para comemorar. E aqui eu não estou dizendo que não se deve comemorar qualquer decréscimo de algo ruim, né? A gente tem que comemorar qualquer coisa que diminua o impacto negativo na vida das pessoas, mas avançamos da maneira como poderíamos ou poderíamos ter ido muito além? Então, Ronald, a gente tem que considerar que temos no meio, nesse período, uma pandemia. E assim como no Brasil, em todas partes do mundo, isso teve um impacto terrível para as crianças, particularmente. Então, considerando quase 3 anos de pandemia, podemos dizer que os números são para comemorar mesmo, como você mencionou, porém, não podemos deixar de mencionar que ainda são 28 milhões de crianças que estão em essa situação de pobreza multidimensional. Então, comemorar sim, mas não descuidar, não baixar a guarda, como se diz, para que continuemos a implementar, que continuem a ser implementadas as políticas, que seja feito um investimento necessário para que esses números reduzam cada vez mais. Então, comemorar sim, mas não descuidar
que ainda temos muitos desafios pela frente. Liliana, quanto os programas de complemento de renda, os programas como o Bolsa Família, são responsáveis por esse dado? Muito, Ronald, porque uma justamente das dimensões, a da renda, está diretamente relacionada com isso. A melhoria nesse indicador é um resultado claro do Bolsa Família. Por isso é que a gente faz ênfase em mencionar que a renda é importante, mas não é suficiente. A renda é uma parte, resolve a situação de pobreza monetária, mas não resolve toda a situação de acesso a direitos, porque se a criança não tem acesso à educação, se a criança não tem acesso à água, não tem acesso à moradia, ainda está em uma falta, em uma privação. Então, a renda, particularmente a dimensão da renda, definitivamente, Ronald, teve um impacto, essa melhoria, muito claro da transferência de renda, nesse caso do programa Bolsa Família. No caso da época do momento da pandemia, ali a partir do início de 2020, foi a educação o principal flagelo, principalmente nessa faixa de 0 a 17 anos? Definitivamente, Ronald. E não só no Brasil. No mundo inteiro, as crianças sofreram com a parte da educação. Infelizmente, o Brasil está entre os países que mais tempo ficaram as escolas fechadas, mas isso realmente é um fato. É impossível ter uma melhoria depois de 2 anos de fechamento das escolas, considerando que as medidas alternativas que foram implementadas para reemplaçar a educação presencial, sabemos que não chegaram a todas as crianças, porque temos as desigualdades que, infelizmente, persistem. Então, como impacto claro da pandemia, o tema da educação é o mais marcante. Quando a gente fala sobre a comparação de ambientes em que essas crianças vivem, o que quem vive na área rural e na área urbana tiveram de principal diferença, hein, Liliana? Muita. Infelizmente, também a desigualdade urbano-rural persiste. Em todas as dimensões analisadas, existem piores indicadores na área rural, mas a que mais chama a atenção é a de saneamento. Aí a diferença é marcante, chegando na área rural a quase 90% de crianças e adolescentes sem acesso a saneamento. Então, isso mostra realmente a importância de focar investimentos e políticas para revertir essa situação. As regiões do país tiveram também desigualdades muito flagrantes e vocês puderam identificar o que efetivamente aconteceu, se foi o distanciamento da escola, se foi a falta de acesso estrutural, de tecnologia, o que impactou nessas diferenças, principalmente as regionais? Esse estudo permite também ter esse olhar regional, e aí podemos ver duas questões importantes. Primeiro, que persistem os índices altos de pobreza infantil multidimensional nas regiões do norte e do nordeste. Tem estados nessas duas regiões que o índice de pobreza multidimensional supera o 80%. Primeira questão. A segunda é que em cada uma dessas unidades da federação existem diferentes desafios e o estudo permite ter essa desagregação. Tem estados em que o tema de saneamento é mais preocupante e tem em outros estados que o tema de acesso à moradia é mais preocupante. Então, importante dizer, Ronald, e essa é uma das recomendações que trazemos nesse estudo, que esse tipo de análise de pobreza infantil multidimensional tem que ser feito pelo Brasil de maneira consistente para poder guiar as políticas públicas e que cada região e a União também possam ter essa informação para priorizar as políticas, onde tem que ser priorizadas e onde o investimento dessas políticas tem que ser priorizado. Nós estamos conversando com a Liliana Shoptea, que é chefe de políticas sociais
do Unicef no Brasil, divulgação de dados do estudo sobre pobreza multidimensional na infância e na adolescência. Liliana, uma vez que o estudo está complementado, se eu sou ou lidero qualquer ação de governo, né, seja no legislativo, seja no executivo, que é quem efetivamente vai colocar em prática essas políticas públicas, eu buscaria o Unicef na hora para ter subsídios e tentar compartilhar aquilo que nós temos e o que podemos, o que a gente pode fazer de diferente do que estamos fazendo. Como é o trâmite a partir da divulgação? Os governos procuram vocês, aí eu estou falando de uma forma ampla, não só do Brasil, se normalmente é isso, os governos se aproximam de uma forma não vista antes da divulgação, estou falando antes do estudo, depois do estudo, né? Há uma conexão a partir da divulgação desses dados, ou isso o tempo acaba deixando escorrer pelas mãos? Você acha que os governos poderiam ser mais efetivos na busca de como podemos partilhar soluções de maneira conjunta aqui? Sim, Ronald, isso já aconteceu, inclusive esse é o quarto estudo que fazemos desse tipo, e agora o PPA da União, o PPA Federal 2024-2027, tem uma agenda transversal de crianças e adolescentes que justamente usou como base de dados o estudo passado que fizemos, similar a esse. Então, podemos sim dizer que os dados são utilizados, os dados são úteis e o governo os utiliza. Da mesma forma, no nível subnacional, o Unicef tem escritórios subnacionais que trabalham de forma conjunta com os governos estaduais e os governos municipais, e definitivamente esses dados guiam e são utilizados para o análise de quais são as políticas a serem implementadas. Não da maneira ideal, e Ronald, nisso temos que ser bem claros e sinceros, poderia ser de uma maneira mais consistente e melhor, mas definitivamente a informação é utilizada, principalmente porque conseguimos justamente ter uma informação desagregada que chega até os estados, infelizmente não municípios, mas pelo menos até estados. Então realmente essa é uma informação que deve e pode ser utilizada pelos governos em todos os níveis de governo. E como é que você tem avaliado a receptividade de governos estaduais? Porque quando você fala de governo federal, é uma ideia central. Aquele governo foi eleito com um objetivo, com uma série de objetivos. Então, tudo flui na ideia central do governo. Já você tem outras 27 federações que têm pensamentos diferentes, abordagens diferentes, sobre todos os níveis: segurança pública, educação, habitação e saneamento básico. Cada um pensa de um jeito, né? Apesar de haver políticas nacionais para todos esses temas. Como que você avalia a receptividade de governos estaduais, se há muita diferença comportamental entre eles para a absorção desses conteúdos? Varia muito, Ronald. Temos que ser bem sinceros e claros nisso, varia muito. Tem alguns governos que são muito mais abertos que outros, mas o que sim posso dizer de maneira bem categórica é que a pauta da criança e adolescente é uma pauta que preocupa. Agora, como se endereçam, como se responde aos desafios, isso é diferente e varia de um estado para outro. Mas definitivamente é uma pauta, porque no Brasil, a diferença, inclusive de outros países, no Brasil está na Constituição a obrigação de que as crianças e adolescentes têm que ser a prioridade nas políticas e nas leis. Então, isso já traz um norte no Brasil para que os estados priorizem ao público de crianças e adolescentes. Então, os governos estaduais têm que fazer isso, e essa abertura e essa conscientização da necessidade de melhorar essas políticas e a situação das crianças e adolescentes nos territórios tem que ser uma constante e um objetivo a ser alcançado, inclusive também pela população, não? Que a população também tem que cobrar das autoridades que essas políticas sejam implementadas e que o orçamento seja também alocado suficientemente para a implementação dessas políticas.
Liliana, só para a gente encerrar, você citou algo fundamental, que é a base de tudo, ou de quase tudo, que é o saneamento básico e de como a falta dele impacta na saúde das crianças e com inúmeros reflexos ao longo de uma vida inteira. E aí impacta o sistema de saúde, as despesas de um município, de um estado, de um país. Eu queria que você me dissesse se a gente consegue mensurar, por intermédio do estudo, quanto que as diferentes regiões têm no saneamento básico um gigantesco problema. O Nordeste continua sendo o principal de todos os desafios no que diz respeito ao saneamento básico? Continua, Ronald. Realmente, Norte e Nordeste. Como mencionei, o saneamento em geral, na pesquisa, mostra que o saneamento é a dimensão que mais eleva o índice geral. E essa dimensão também ajuda ou influi para que em várias das unidades da federação, das 27, 6, pelo menos, estados têm um índice maior de 80%, que é basicamente puxado e influenciado pela falta de acesso a saneamento. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a Liliana Shopteia, que é chefe de políticas sociais do Unicef no Brasil. Liliana, muitíssimo obrigado pela tua atenção, com a tua disponibilização de tempo para a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até logo. Muito obrigado.